Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer o convite de estar aqui hoje, né, falando sobre um tema tão importante dentro da endocrinologia pediátrica, que é o papel terapêutico dos inibidores de aromatase. Eu considero os inibidores de aromatase uma droga ainda com um pouco de controvérsias, né, mas é uma arma muito importante dentro, do tratamento das crianças com baixa estatura. O papel da aromatase é de fazer a conversão de precursores androgênicos em precursores estrogênicos. Então, a aromatase, ela vai converter a androstenediona em estrona e a testosterona em estradiol, né, formando o estriol. Quando eu uso o inibidor de aromatase, eu inibo essa enzima, tá? E aí eu tenho um acúmulo de testosterona. Por quê? Porque eu vou inibir a conversão de testosterona em estradiol. Com isso, eu acumulo testosterona. Nós sabemos hoje que o hormônio mais responsável pelo fechamento das placas de crescimento, né, pela senescência, né, esse amadurecimento das placas de crescimento, não é a testosterona, e sim o estradiol, o estrogênio. Então, com isso, fica embutido que se eu diminuo a conversão de testosterona em estrogênio, eu diminuo a ação estrogênica na placa e com isso eu preservo mais essa placa. Então, essa seria a ideia do tratamento com o inibidor de aromatase para a gente ter algum ganho na estatura final das crianças. Então, toda essa ideia, né, de que o inibidor de aromatase poderia preservar a maturação óssea, né, começou com esse artigo publicado em 1995, tá? Quando dois irmãos, um menino e uma menina, eles apresentaram uma mutação no gene que codificava a aromatase, que é a CYP19. E com essa mutação eles tinham 100% de ausência da enzima aromatase. E o que era importante observar é que quando a gente olha, né, o gráfico, principalmente do menino, tá? Ele apresentava aos 24 anos de idade uma altura já de 2,4 metros, com uma idade óssea de 14 anos ainda, tá? Então isso abriu os olhos, né, para o fato de que talvez uma inibição da aromatase pudesse realmente preservar a idade óssea, e com essa preservação de idade óssea, a gente mantendo essa idade óssea aberta por mais tempo, a gente conseguisse fazer com que as crianças crescessem um pouco mais, tá? Bom, o uso de inibidor de aromatase ainda é um uso, digamos assim, off-label, né? Então, é um uso bastante difundido no Brasil. O Durval, do Hospital das Clínicas, é um grande propagador do uso de inibidor de aromatase. E no Brasil a gente tem o costume realmente de usar inibidor de aromatase como ferramenta, arma mesmo, para a gente conseguir resgatar um pouco mais de estatura das nossas crianças. Mas a gente não vê esse uso muito difundido, né, no exterior, Europa, Estados Unidos. Eu tenho alguns pacientes que eu trato, né, que moram na Europa, e às vezes os médicos que acompanham lá ficam um pouco assustados. Eu acredito que não seja por falta de efetividade na medicação, e sim por ser off-label, né? Fora do Brasil, eles não têm muita condição mesmo, né? Eles não têm muito hábito de usar medicações que não estejam em bula, né? Medicações off-label. Bom, mas eu acho que esse artigo de revisão publicado no final de 2022, né, da Judith Ross, ele veio agregar, né, acho que de forma mundial, o valor, né, e a efetividade do inibidor de aromatase como uso na baixa estatura, tá? Então, ela fez uma grande revisão bibliográfica, tá? E ela mostra resultados nessa revisão, muito animadores. Então, aqui, ó, no gráfico, em cinza, nós temos as crianças que não fizeram uso de nada, não estão de nenhuma medicação. Então, crianças com baixa estatura, que não usaram nem inibidor de aromatase, nem somatropina, não usaram o GH também. Em azul, nós temos as crianças que usaram apenas os inibidores de aromatase como tratamento de baixa estatura. No vermelho, crianças que usaram apenas a somatropina, apenas o GH, né, como tratamento. E em verde, as crianças que fizeram a combinação dos dois, usaram tanto a somatropina quanto o inibidor de aromatase. Então, fizeram uma associação das duas medicações. E ela mostra um ganho de estatura muito importante. E se a gente pegar crianças que não fizeram uso nenhum de medicação, com as que fizeram uso combinado de inibidor de aromatase e GH, a gente tem um ganho de quase que 10 centímetros de diferença entre um e outro. Então, ela mostra, né, e conclui uma efetividade importante do uso do inibidor de aromatase na baixa estatura. Aqui o gráfico mostra, né,
o ganho de estatura em desvios padrões. Então, aqui em azul, a criança que usou somente o inibidor de aromatase, em vermelho, as crianças que fizeram uso da somatropina, e em verde, as crianças que associaram o GH com o inibidor de aromatase. Então, você vê que existe um incremento estatural importante na associação das duas medicações. E o trabalho ele vem agregar porque no final ela tem como conclusão que os inibidores de aromatase, que suprimem de forma seletiva e potente o estrogênio, são uma alternativa convincente em meninos, pois promove uma desaceleração da maturação óssea e aumenta o potencial de estatura. O uso criterioso de inibidor de aromatase combinado com GH por 2 a 3 anos oferece uma alternativa terapêutica com excelente perfil de segurança. Então, ela mostra, né, que existe sim um incremento importante na estatura e que, além disso, o perfil de segurança é uma medicação que se mostrou muito segura para o uso dessa finalidade. Então, nós vamos falar um pouco dessas medicações, né, tão usadas hoje, que são verdadeiras armas, né, no tratamento da baixa estatura. Bom, as medicações que a gente tem hoje usado são inibidores não esteroides, que não inibem de forma permanente a aromatase, tá? Então, são uma inibição reversível, tá? Os dois inibidores de aromatase que nós usamos hoje é o anastrozol e o letrozol, tá? Existe uma diferença entre essas duas medicações e que deve ser analisada no momento da prescrição. Então, o anastrozol, ele tem uma vida média de mais ou menos 48 horas, enquanto que a vida média do letrozol, ela é 2 vezes maior. Então, ele tem uma duração, né, de ação muito maior do que o anastrozol. Mas o que é mais importante aqui é o grau de inibição da aromatase. O anastrozol, ele inibe em torno de 97,3% a enzima aromatase, enquanto o letrozol, ele inibe em mais de 99% a enzima aromatase. Parece pouco quando a gente pensa de 97 para 99, mas em termos clínicos e práticos é uma diferença muito grande. E isso a gente percebe na dosagem de testosterona, tá? Quando eu faço a inibição da aromatase com anastrozol e eu doso posteriormente os valores de testosterona, geralmente com anastrozol eu tenho um valor de testosterona que se aproxima de 700, 800, 1000, tá? Já com o letrozol, eu tenho valores de testosterona bem mais altos, né? Então, os valores de testosterona dos meninos geralmente passam de 1000, então chegam a 1200, 1300, às vezes 1500. Eu já tive crianças que chegaram a ter um valor de testosterona de 2200. Então, é um valor preocupante, né? Não dá pra gente manter uma testosterona tão elevada porque a gente não sabe ainda quais são as consequências a níveis futuros, né? De uma testosterona tão alta nos meninos. Então, o letrozol, quando a gente pensa em inibição, esses 2% a mais aí, eles, na verdade, clinicamente representam uma diferença bem importante, tá? E isso a gente vê no grau de virilização que a criança vai ter também. Porque como eu inibo muito mais a aromatase, tenho um nível de testosterona muito maior, o potencial de virilização do letrozol, ele é muito maior nos meninos do que o anastrozol. E isso, no momento da prescrição, é uma coisa que tem que ser levada em conta. Por quê? Porque se eu tenho crianças com idade menores, né, às vezes eu tô fazendo a inibição com uma criança de 11 anos e eu entro com letrozol, essa criança vai ter as características sexuais secundárias muito afloradas e de repente numa idade ainda que não é adequada. E isso pode gerar constrangimento, pode gerar algum problema psicossocial, tá bom? Bom, então nós vamos falar agora um pouquinho das indicações de uso, tá? Então, o grande objetivo do inibidor de aromatase é inibir, como eu falei, a conversão de testosterona a estrógeno, porque a gente sabe que o responsável pelo fechamento, né, pelo amadurecimento da placa epifisária, né, da cartilagem de crescimento, não é a testosterona, é o estrógeno. Então, o grande uso do inibidor de aromatase na baixa estatura, ele vai depender de uma idade óssea avançada. Então, eu tenho uma idade óssea avançada e eu quero fazer a contenção dessa idade óssea, eu não quero que essa idade óssea avance mais, então eu abro mão e utilizo o inibidor de aromatase, tá bom? Então, eu posso usar o inibidor de aromatase na baixa estatura, com ou sem uso de GH, então eu não tenho interação medicamentosa, tá? No atraso constitucional do crescimento e da puberdade, e aqui é importante a gente ressaltar, né? Porque a gente que cuida de crescimento, a gente sofre um pouquinho com isso, porque geralmente quando eu tenho uma criança com atraso puberal, então são crianças mais velhas, né? Eu tenho um atraso do crescimento, por um déficit de puberdade. Então, são crianças mais velhas, crianças às vezes de 14, 15 anos, e essas crianças, elas
principalmente os meninos, né, eles sofrem um pouco com isso, porque eles ficam diferentes dos outros, tá? E geralmente eles têm uma idade óssea atrasada, tá? Só que é importante a gente prestar atenção, porque essa idade óssea atrasada, com o tempo, ela tende a se aproximar. Então, é aquele menino que vem andando e vem cursando com a idade óssea atrasada, de repente essa idade óssea ela encosta e às vezes até ultrapassa a idade cronológica. Então, o atraso condicional do crescimento é um processo fisiológico, mas é que ele gera um pouco de angústia para a criança que não está crescendo, que não está desenvolvendo puberdade, e para o médico também, porque a gente sempre fica naquele limbo. E essa é a idade óssea, né? E essa idade óssea, ela fica, ela vai para frente. Então, é uma das indicações, né? Quando você vê que a idade óssea ela está se aproximando, está encostando e está tendendo a passar, você lança a mão do inibidor de aromatase, porque você contém essa idade óssea, tá? O PIG, importantíssimo, eu uso muito inibidor de aromatase nas crianças PIG, porque o PIG ele vai ter 2 momentos de perda de estatura, né? Nos 2 primeiros anos, quando ele não faz o catch-up, mas às vezes eu tenho uma criança que faz o catch-up, que cresce bem, que alcança o canal genético, a estatura alvo dele aos 2 anos de idade, mas quando chega na época da puberdade, o negócio desanda. Exatamente porque o PIG ele tende a acelerar a idade óssea. Então, o inibidor de aromatase, para tratar o PIG que fez catch-up, ou mesmo aquele PIG que está usando GH, ele é uma ferramenta importante porque ele contém, ele segura essa idade óssea, né? Que acaba, quando ela vai para, né, ela acelera, as crianças acabam perdendo estatura também, tá? A puberdade precoce é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente trata a puberdade precoce, a gente sempre fica naquela expectativa. Se durante o bloqueio eu vou conseguir segurar a idade óssea daquela criança, tá? E depois que eu comecei a usar o inibidor de aromatase, eu perdi um pouco esse medo, tá? Por quê? Porque mesmo que a idade óssea ela vá um pouquinho, né? Ela ande um pouquinho mais durante o bloqueio, o que eu costumo fazer? Quando eu termino o bloqueio, eu inicio o inibidor de aromatase. Por quê? A criança ficou bloqueada há muito tempo, então o menino ele já tá com uma vontade de entrar em puberdade. Então, quando a gente suspende o bloqueio, a gente começa imediatamente o inibidor de aromatase porque eu tenho um avanço dessa puberdade e eu consigo conter o avanço da idade óssea. E eu acho que a gente consegue ter resultados muito bons com isso, tá? Bom, e quando eu tenho uma estatura normal com uma previsão de estatura final abaixo da estatura alvo. Então, são crianças que têm estaturas normais, estaturas dentro do canal genético, dentro da estatura alvo, mas pelo avanço de idade óssea, que pode ser por uma adrenarca, né? Elas têm uma previsão de estatura final abaixo da estatura alvo. Então, a gente lança a mão do inibidor de aromatase nesses casos também de forma muito razoável, né? E com excelentes resultados, tá? Bom, e como usar, né? Como usar essa medicação? Bom, a gente vai lançar mão de anastrozol e letrozol. O anastrozol, a dose dele é de 1 miligrama uma vez por dia, e o letrozol na dose de 2,5 miligramas uma vez por dia. Não tem relação com a alimentação, então pode ser tomado em qualquer momento do dia. Então, é importante avaliar o grau de virilização que você quer, tá? E a idade da criança, principalmente, como eu tinha falado anteriormente, tá? Doses maiores, elas não se mostraram mais eficazes do que essas doses, tá? E tenderam a ter mais efeitos colaterais. Então, a gente não aumenta a dose, né? A gente usa somente essas doses para todas as idades, tá? E é importante ressaltar que quando você institui o tratamento com inibidor de aromatase, esse tratamento ele vai ter uma duração de 2 a 3 anos. Tratamentos mais prolongados, eles remeteram a mais efeitos colaterais também, tá? Então, no momento que você institui o tratamento, eu sempre aviso a família, olha, geralmente a gente vai tratar por 2 a 3 anos, tá? Agora, uma coisa que é importante ressaltar, tá bom? O letrozol. Quando eu falei do letrozol, vocês lembram que eu falei que ele tem uma inibição da aromatase muito mais importante, tá? Então, eu tenho uma baixa de estrogênio muito grande quando eu uso o letrozol. E quando eu uso o letrozol, o que que acontece? A minha testosterona aumenta demais e o meu estrógeno diminui. Só que em toda a placa de crescimento, em todas as camadas da placa, eu tenho receptor estrogênio, tá? Então, ele inibe o avanço, né, essa maturação da placa de crescimento, mas o crescimento, ele é, de certa forma, dependente de estrógeno também. Então, quando eu lanço mão do letrozol, eu quase que sou obrigada a dar GH junto. Por quê? Porque o letrozol, ele vai... a criança vai perder um pouco de crescimento, exatamente porque é como se ele ficasse sem nenhum estrógeno. E eu preciso de estrógeno para promover crescimento também, tá? Então, a princípio, né, eu não lanço mão de letrozol, né, como primeira escolha. Eu sempre inicio com anastrozol, primeiro pelo grau de virilização, que é menor, tá?
Segundo, porque ele mantém um crescimento mais adequado, tá? Então, assim, quando que eu lanço mão do letrozol? Quando o letrozol é a minha primeira escolha terapêutica, quando eu já tenho uma idade óssea muito avançada e eu preciso, a qualquer custo, segurar o avanço dessa idade óssea. Então, meninos mais velhos, que às vezes chegam tarde pra gente, já com idade ósseas um pouco mais avançadas, né? Então, idade ósseas de 15 anos, por exemplo. Então, eu não vou, o anastrozol ele não vai ser suficiente para segurar essa placa de crescimento. Eu vou ter que lançar mão do letrozol. E quando eu lanço mão do letrozol e eu preciso promover um crescimento mais intenso nessa criança, eu tenho que associar o GH ao letrozol. E em relação aos efeitos adversos, né? Bom, elevação de transaminases, porque eu tenho uma metabolização hepática, né, da droga, tá? E até mesmo pela própria elevação da testosterona, tá? Policitemia, então algumas crianças fazem hematócritos mais elevados, tá? Resistência insulínica e alteração do perfil lipídico. Bom, todas essas alterações, elas foram vistas nas pessoas que tinham a mutação do gene codificador da aromatase. Então, são pessoas que carregam essa elevação, né, androgênica, sem estrogênio, por períodos mais prolongados, tá? No tratamento que a gente faz para baixa estatura, em que a gente trata por esse período determinado de 2 a 3 anos, a gente não costuma ver essas alterações, tá? TGO, TGP, né? Então as transaminases são enzimas que eu sempre doso, tá? Porque eu acho que a dosagem é fácil, não custa, e a gente acaba monitorando um pouco mais essa parte hepática, principalmente quando a criança tende a ter níveis de testosterona acima de 1.000, né? 1.200, 1.300, como eu falei para vocês. Agora, o que a gente vê de forma quase que em 100% dos casos é o aumento da testosterona e do LH, tá? O inibidor de aromatase, você não tem um feedback, tá? Porque o feedback para inibir as gonadotrofinas, ele é feito mais pelo estrógeno do que pela testosterona. Então, quando eu uso o inibidor de aromatase, na verdade, eu tenho um aumento de gonadotrofina e um aumento de testosterona, tá? E isso eu vejo em 100% das crianças, tá? Inclusive, é até um parâmetro para você saber se a criança tá usando adequadamente a medicação ou não. Porque se a criança vem com uma testosterona baixa, eu já olho para ela, você não está tomando direito. Porque é até um parâmetro para você saber se o tratamento está sendo feito corretamente, tá? Acne, eu acho que acne é o principal efeito colateral da medicação. Ela é muito mais intensa com o uso do letrozol, tá? A acne incomoda muito as crianças, porque é uma acne severa, principalmente se a criança já tem uma tendência a desenvolver acne, isso fica bem exagerado, bem exacerbado. Eu já tive pacientes que tiveram abscessos na face em uso do letrozol, tá? Então, a acne, ela vai acontecer tanto no anastrozol quanto no letrozol, mas em especial uma acne mais grave com o uso do letrozol, tá? E irritabilidade, né? Eu acho que pelo aumento da testosterona também, eu tenho poucos, mas já tive alguns pacientes que se queixaram comigo. Eu tive um paciente até que ele pediu para tirar o inibidor de aromatase e ele nem estava em uso de letrozol, ele estava em uso de anastrozol. Ele falou para mim, tia, eu preciso parar de tomar esse remédio porque senão eu vou bater na minha mãe. Ele usou esses termos comigo. Assim, tamanha irritabilidade que ele relatava com o uso da medicação. Não, e o que eu falo para meus pacientes, tudo tem ônus e bônus, né? O ônus desses efeitos adversos é a irritabilidade, a acne, como a gente comentou aqui, mas tem o bônus também, que é o ganho de massa magra. É incrível como as crianças que fazem uso de inibidor de aromatase ganham massa magra. E para menino isso é essencial. Eles amam, porque eles ficam com o corpo mais tranquilo, então tem um aumento de tórax, né, musculatura, ganha muita musculatura. Então, às vezes, aquele menino atrás de puberdade, né, muito magro, meio que raquítico, baixinho, de repente ele faz um boom, né, e ganha massa magra, ganha tórax, ganha perna, braço, coxa, e eu falo que são os bônus do tratamento do inibidor de aromatase. E aí, às vezes, a acne passa até despercebida, porque eles olham pra mim e falam assim, não, tia, depois eu trato a acne, eu quero crescer e eu tô forte, melhora a autoestima, melhora a parte psicossocial, emocional. Essa parte eu acho incrível do inibidor de aromatase. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre outras possibilidades terapêuticas em relação ao uso do inibidor de aromatase. E aí, eu fui pesquisar, né, sobre o uso de aromatase em meninas, tá? E esse artigo aqui de 2016 é um artigo antigo, tá? Mas ele usou
Ele pegou 40 meninas com puberdade precoce entre 7 anos e meio e 9 anos, que tinham uma previsão de estatura final abaixo da estatura alvo, tá? E ele dividiu essas meninas em 2 grupos, né? O primeiro grupo com 20 crianças, que ele chamou de grupo B, em que as crianças foram tratadas tradicionalmente, somente com bloqueio, tá? E o segundo grupo com 20 crianças, em que foi usado bloqueio e durante o bloqueio foi usado o anastrozol, foi chamado de grupo A. Esse bloqueio ele foi feito por 2 anos, né? Até as crianças atingirem uma média de 10 anos de idade. Então, foi feito por 2 anos e eles tiveram resultados surpreendentes, tá? Então, como resultado eles viram uma redução significativa no avanço da idade óssea, tá? E isso é uma coisa que pra gente, quando tá bloqueando, deixa a gente um pouco apreensiva, porque às vezes você pega uma criança que vai ficar muito tempo bloqueada, uma criança que fez uma puberdade precoce, e durante o bloqueio você vê a idade óssea caminhando, né? O bloqueio parece que muitas vezes ele não é efetivo para controlar o avanço de idade óssea. E é interessante que muitas vezes a gente se pega com uma criança muito pequena, né? Que precisa ainda ficar bloqueada e que a idade óssea chegou em 12 anos. Então, eu sei que quando eu soltar esse bloqueio, né, uma criança que já está durante o bloqueio com uma idade óssea de 12 anos, a gente sabe que quando eu soltar esse bloqueio, ela não vai ter um resgate natural, ela não vai ter um crescimento tão avantajado, né? Quando esse bloqueio, quando essa idade óssea, então, chega durante o bloqueio a 12 anos e meio, eu sei que eu vou suspender e ela não vai crescer adequadamente. Então, eu achei interessante porque eles mostraram que o uso do anastrozol durante o bloqueio segurou a idade óssea. E isso pra gente é um dado importante para quem trata, né, de baixa estatura, tá? E mais interessante ainda foi que quando eles analisaram, né, no final do bloqueio, as crianças do grupo A que foram bloqueadas e usaram inibidor de aromatase, elas tinham tido um ganho na previsão de estatura final de mais 7,5 centímetros, as crianças que fizeram uso do inibidor de aromatase por 2 anos durante o bloqueio. E, em contrapartida, as crianças que fizeram somente o uso do bloqueio tiveram um ganho na previsão de estatura final de apenas 2 centímetros, né? Um pouquinho menos de 2 centímetros. Então, aqui a gente consegue entender e ver que você reduzir o avanço da idade óssea durante o bloqueio faz com que você tenha uma previsão de estatura final muito mais dentro do alvo e até às vezes acima do alvo genético que é esperado para essa criança, tá? Bom, durante o bloqueio, né, principalmente das crianças que usaram inibidor de aromatase, uma preocupação seria com o aumento da testosterona, se isso levaria a algum grau de hiperandrogenismo, e isso não foi observado em nenhuma das crianças estudadas, tá? E a densidade óssea também, porque a gente reduz muito, né, o estrógeno, se a densidade óssea seria alterada durante o tratamento. E o estudo no final mostrou que a densidade óssea de todas as crianças se manteve inalterada. Bom, o mais interessante desse trabalho foi achar o depois dele. Por quê? Porque a própria Judith Ross, ela, na sua revisão bibliográfica, né, no seu artigo de revisão, ela comenta esse artigo, né, que esse artigo é chamado de Gale, tá? Então, ela comenta esse estudo e uma dos questionamentos dela em relação a esse estudo foi exatamente, ela concorda que teve um ganho, né, estatural, ela concorda que o tratamento foi efetivo, mas que a gente não teria como saber sobre efeitos futuros, principalmente a nível ovariano nessas crianças que usaram o inibidor de aromatase durante o bloqueio no estudo, né, Gale. E recentemente, em abril de 2024, esse ano, eles publicaram a segunda fase desse estudo, em que as crianças elas foram avaliadas no pós, né? Pós-bloqueio, pós-uso de inibidor de aromatase. E aí, é interessante a gente ver que a queixa, né, o questionamento da Judith Ross no artigo de revisão, ele não se concretiza no final desse estudo. Então, no que se baseou a segunda fase desse estudo? Eles pegaram esse grupo de crianças, né, que usaram o bloqueio mais o inibidor de aromatase. Então, quando o bloqueio foi suspenso junto com o inibidor de aromatase, eles pegaram 10 dessas crianças e introduziram o inibidor de aromatase isoladamente. Então, 10 ficaram sem medicação, né, porque foi suspenso o bloqueio e o inibidor de aromatase, e as outras 10, eles mantiveram o uso do inibidor de aromatase até que elas atingissem uma idade óssea de 14 anos, tá? Então, 10 dessas meninas mantiveram o uso do anastrozol, tá bom?
E eles mediram, no final do estudo, a estatura final das crianças, ou quase final. A estatura final se a criança já tivesse 16 anos e meio, ou quase final quando ela tivesse alcançado uma idade óssea de 15 anos. E eles mediram toda a estatura final, ou quase final, de todas as 40 meninas do estudo, tá? Então, assim, o resultado foi ainda mais surpreendente. Por quê? Porque o grupo que continuou o uso do inibidor de aromatase até a idade óssea de 14 anos resultou em um ganho final de estatura ainda maior do que o grupo que tinha feito o inibidor de aromatase, o anastrozol, somente durante o bloqueio. Então, eu já tinha tido um ganho de estatura bem superior nas meninas que tinham feito o uso do anastrozol durante o bloqueio, e quando o uso continuou pós-bloqueio, eu ainda tive um ganho ainda maior, tá vendo? Então, grupo B, crianças que não usaram inibidor de aromatase, as crianças que fizeram apenas o uso do bloqueio, com um ganho na previsão de estatura final de mais 3,6 centímetros, o ganho de mais 7,4 centímetros nas crianças que fizeram uso do inibidor de aromatase e do bloqueio, e um ganho de mais 9,7 centímetros, né, na previsão de estatura final, e no ganho também, né, de estatura final, porque aqui elas já estavam sendo medidas, né, a estatura final delas, ou quase final, já estava sendo medidas, um ganho superior a 9 centímetros, tá vendo? Então, um resultado bem importante e bem impressionante. E a dúvida, o questionamento da Judith Ross no artigo de revisão que ela publicou em 2022, ele vem sanar aqui, ó. Por quê? Porque eles acompanharam essas crianças, mesmo em uso de anastrozol, pós-bloqueio, e não foi observado nenhum aumento significativo da testosterona nessas crianças. Elas não tiveram sinal de hiperandrogenismo e não tiveram alteração ovariana, porque um grande questionamento da Judith Ross no trabalho de 2022 era se essas crianças não poderiam evoluir com síndrome de ovário policístico. Então, não foi observado nenhuma alteração ovariana nessas crianças, e também não foi observado nenhuma alteração de densidade óssea, principalmente no grupo que continuou o uso do anastrozol pós-bloqueio até os 14 anos de idade óssea. O que mostra, na verdade, né, uma segurança importante para o uso do inibidor de aromatase nas meninas também, e com uma efetividade no ganho de estatura final. Eu, particularmente, não usei, tenho vontade de usar, e principalmente depois dessa publicação de abril de 2024, eu acho que dá um pouco mais de segurança para a gente começar a pensar no uso do inibidor de aromatase nas meninas em bloqueio puberal. Na verdade, esse artigo ele é antigo, se não me engano, ele é de 2019, tá? Mas recentemente, o ano passado, no INPE, o Congresso Internacional, é que se começou a falar sobre o letrozol como o indutor de puberdade, tá? Então, esse trabalho foi apresentado no INPE em 2023, tá joia? Em que ele compara o uso do letrozol com a testosterona para promover uma puberdade endógena nos meninos com atraso constitucional do crescimento e da puberdade, tá? E o que esse estudo mostrou, tá? Então, quais foram os métodos utilizados? Eles pegaram 30 meninos com uma idade maior ou igual a 14 anos com atraso constitucional do crescimento e da puberdade. Então, eles dividiram em 2 grupos. 15 meninos receberam testosterona em dose baixa. A dose foi de 1 miligrama por quilo a cada 4 semanas, né, por via intramuscular, durante 6 meses. E 15 meninos receberam letrozol por via oral, né, na dose de 2,5 miligramas por dia durante 6 meses. O intuito era observar como que se faria essa promoção do desenvolvimento puberal, né? E comparar a promoção do desenvolvimento puberal da testosterona em baixas doses com o letrozol, tá bom? Bom, o que se concluiu nesse trabalho? O letrozol, ele foi muito eficaz em promover o desenvolvimento puberal, principalmente por quê? Porque o letrozol, ele faz uma ativação rápida do eixo, né? Quando eu aplico testosterona em baixa dose, primeiro eu suprimo o eixo para depois eu conseguir estimular esse eixo gonadotrófico. Já o letrozol, ele ativa de maneira mais rápida e efetiva. Então, eu começo o letrozol, então ele não inibe, ele rapidamente ele ativa o eixo. Então, eu tenho já de cara um aumento de gonadotrofina e de testosterona. Então, o que se observou? Que o letrozol, ele foi muito eficaz em promover o desenvolvimento puberal dessas crianças, principalmente com aumento do volume testicular. Então, o aumento do volume testicular, ele foi muito maior no grupo que usou letrozol do que no grupo que usou a testosterona, tá bom?
E aí acabou sendo uma importante alternativa terapêutica para as crianças que têm medo de injeção, as crianças que... Eu tenho pacientes que têm quase que síndrome do pânico quando vem uma agulha, né? E também fica sendo uma excelente terapêutica para aquelas crianças que precisam de evoluir com as características sexuais mais rápido, né? Porque o menino que já tem 14, 15 anos, é baixo, não entrou em puberdade, ele quer a qualquer custo entrar em puberdade. Então, o letrozol, ele mostrou o quê? Que esse incremento das características sexuais, ele vai acontecer de forma muito mais rápida. Então, para um menino com o atraso puberal, eu acho que psicologicamente, emocionalmente, eu acho mais viável, tá? Agora, o que foi observado, que não está aqui, é que o incremento de estatura no início com a testosterona foi maior. Então, os meninos que usaram testosterona no lugar do letrozol, eles inicialmente tiveram uma velocidade de crescimento maior do que as crianças que fizeram uso do letrozol. Bom, então, aqui eu tenho duas situações, né? Eu tenho uma criança com atraso funcional do crescimento, emocionalmente afetada, né? Por conta desse atraso, os meninos são muito afetados por isso, né? Então, porque eu tô falando de meninos de 14, 15 anos sem aumento periano. Então, o letrozol, ele é efetivo porque ele traz as características sexuais, incremento periano, aumento do volume testicular, de uma forma mais rápida e efetiva do que a testosterona. Em contrapartida, a testosterona, no início, ela acelera o crescimento de uma maneira mais eficiente do que o letrozol. Até mesmo porque o letrozol ele vai inibir o estrógeno, tá? Então, inicialmente, o incremento de estatura da testosterona é maior do que o incremento de estatura do letrozol, tá? Então, acho que essas duas coisas devem ser avaliadas. Um menino com uma estatura muito baixa e que o que mais incomoda, quando o que mais incomoda é realmente a parte estatural, pode-se pensar em dar a testosterona. Em contrapartida, quando a gente dá a testosterona para essas crianças, nosso grande receio é que ocorra avanço de idade óssea. Porque quando eu trato de uma criança com atraso funcional do crescimento, eu tenho uma criança que teoricamente tem uma idade óssea atrasada. E não é interessante eu ter um avanço dessa idade óssea. E aí eu volto para cá pro letrozol. Né? Por quê? Porque o letrozol, ele vai inibir esse avanço da óssea, então ele inibe a maturação óssea. Nos pacientes que eu usei, que eu fiz uso, né, nesse último ano, de letrozol para induzir a puberdade, eu não senti diferença na questão estatural. Por quê? Porque eu preservo mais a idade óssea. E o uso do letrozol, ele não vai ser contínuo, ele é apenas um indutor de puberdade. Então eu vou fazer o uso de letrozol por 6 meses. Depois esse menino vai engatar a puberdade e ele vai começar a fazer o estirão puberal. Então, eu considero e acho o letrozol uma excelente alternativa terapêutica para a indução de puberdade no atraso condicional do crescimento. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração das características sexuais e eu tenho uma preservação de idade óssea também, ok? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês, tá? Quero agradecer, me desculpar por não poder estar presente durante a discussão, tá bom? Mas eu vou deixar aqui o meu e-mail, se alguém quiser me encaminhar dúvida, quiser discutir algum caso, e o meu WhatsApp também, né? Eu olho mais o WhatsApp do que e-mail, então se alguém quiser discutir, quiser tirar alguma dúvida, eu me coloco à disposição, né, de vocês para a gente poder discutir e agregar, né? Eu acho que inibidor de aromatase eu quero que todo mundo use, porque eu sou fã de carteirinha, quem me conhece sabe, e uso sem dó e sem piedade nas minhas crianças, tá? Com excelente segurança e não precisam ter medo de usar inibidor de aromatase, porque eu acho que ele só vem a agregar, né? É isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, obrigada e eu estou à disposição.